Olá, bom dia a todas e a todos. E é com muito prazer que a gente inicia o webinar de hoje do Instituto Votorantim, no Dia da Educação. Lembrando que hoje, dia 28 de abril, é o Dia da Educação, um dia super importante em que os países assinaram o Acordo de Dakar para garantir melhorias na educação básica no mundo todo. O prazo era até 2015, mas como não atingimos, o acordo foi renovado até 2030. E no dia de hoje, que é um dia super importante, a gente vem com uma convidada super especial, que é a Maria Alice Junqueira, para falar sobre a pandemia e os impactos no processo de alfabetização. A Maria Alice é coordenadora de projetos de alfabetização no SEMPEC, Educação, graduada em Psicologia pela PUC, São Paulo, tem especialização em alfabetização, relações entre ensino e aprendizagem pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz. Atua como docente na educação infantil, ensino fundamental e ensino superior e tem experiência com formação de professores e gestores nas redes públicas e escolas privadas. Maria Alice, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. E para completar o nosso quadro de especialistas hoje, a gente convida o Carlos Sanches, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a campanha, a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Carlos, obrigada mais uma vez. O Carlos é nosso curador de temas e está participando diariamente conosco aqui no webinar do PVE. Bom dia, Carol. Bom dia, Maria Alice. Um dia importante, o Dia Mundial da Educação. E, mais do que nunca, é uma data que a gente tem que pensar muito o que ela significa, o contexto que nós estamos inseridos hoje e a importância dessa data. E, felizmente, qualquer outro tema seria importante, Maria Alice, mas, felizmente, coincidiu hoje de tratarmos justamente da etapa da alfabetização. Então, teremos um encontro muito agradável. Que ótimo. Bom, eu vou pedir só um segundo, Maria Alice, antes de começar a sua apresentação, para trazer a enquete com uma pergunta, e todos os participantes que já estão acostumados aqui no nosso webinar já participam e já sabem, a gente lança uma pergunta na tela e depois a gente discute sobre essas respostas, esses resultados depois de algum tempo, após a sua apresentação. Então, quais são os principais desafios quanto à alfabetização que você acredita que a rede de ensino está enfrentando ou enfrentará após a pandemia? Se vocês, por favor, puderem responder a nossa enquete, após a apresentação, então, da Maria Alice, a gente vai falar sobre esses assuntos. Maria Alice, fique super à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigada. Muito bom, obrigada. Então, bom dia, Carolina, bom dia, Carlos Sanches, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande para mim estar com vocês hoje num dia tão importante, tão especial, que é o Dia da Educação, né? Então, eu espero realmente que a gente possa ter um encontro prazeroso e agradável, e eu vou fazer uma pequena exposição agora no início, mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de dialogar e conversar sobre as questões que eu aqui vou trazer, as provocações que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos conversar sobre a Covid-19, os seus impactos do processo de alfabetização. Pode seguir. A minha fala vai abordar 3 blocos. O primeiro deles, saudades da escola. O segundo, pode passar, por favor. Também se aprende fora da escola? E o terceiro bloco da minha fala, e na volta para a escola. Portanto, a gente vai abordar essa situação tão diferente, desafiadora, inusitada que estamos enfrentando agora, que é das crianças com saudade da escola, né? Não só as crianças, como os pais, os professores, as secretarias de educação, né? Se há 2 meses atrás, no começo de janeiro, fevereiro, nos dissessem que a gente ia enfrentar essa situação tão difícil e complexa que nós estamos enfrentando agora, nós íamos dar risada, não é? Dizer, imagine, impossível. Fechar tudo, as escolas fisicamente fechadas, logo no início do ano, não é? Mas, no entanto, é esse o contexto que nós estamos vivendo, e é um contexto extremamente desafiador para todos, né? Para todos os seres humanos no planeta.
mas eu penso que nos coube a nós, enquanto educadores, é bastante mesmo desafiador, porque trata-se da gente estar reinventando a escola, e reinventando a escola do dia para a noite. Né? Então, a gente entende que a sobrecarga, sobretudo sobre os professores, tem sido muito grande, né? Muito pesada, porque praticamente os professores juntaram os materiais das crianças correndo, né? Selecionando aquilo que seria importante levar para casa, as escolas fecharam as portas e nós estamos todos em nossas casas, quebrando a cabeça para ver como é que a gente faz com que as crianças não percam o ano, né? Continuem estudando, continuem progredindo, tendo que lidar com ferramentas nunca antes navegadas, não é? Para alguns, para outros não, já havia familiaridade, mas para alguns foi tudo junto aqui agora ao mesmo tempo, não é? Então, é mesmo um grande desafio. É um pouco assustador, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, paradoxalmente, também os desafios nos trazem novas oportunidades, né? Oportunidades de mudança que se abrem para nós enquanto educadores, mudanças que a gente pode dizer que há muito tempo a escola clamava por elas, mas por uma série de razões que não nos cabe aqui hoje abordar, elas passam-se as décadas e elas não vêm ou vêm muito devagar, né? Então, a gente tem uma série mesmo de questões que estão sendo postas, não é? Nesse dia a dia que nós estamos vivendo. Desde repensar o currículo, né, que nós já temos que começar a repensar na medida em que a partir dessa semana, né, pelo menos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente está vivendo essa experiência da Secretaria de Educação ter disparado uma série de materiais, videoaulas e materiais que têm chegado para as crianças em casa, né? Então, se colocou para a gente essa necessidade de repensar o currículo, tanto para atender essa urgência que a gente vive agora, como os educadores, as secretarias de educação, e tenho certeza que temos vários técnicos aqui e gestores, né, nos assistindo, e acredito que vocês todos e todas estão mergulhadas nessa questão também de pensar aí na volta para a escola, né? Como é que vai ser? Como é que a gente vai cobrir todas essas questões, e a gente vai tratar disso também nessa manhã de hoje, um pouquinho mais à frente, não é? Por outro lado, acho que também a gente está vivendo um momento em que a gente vai recolhendo daqui e dali, né, depoimentos, e vai sentindo e percebendo que, por outro lado, a escola também nunca foi tão valorizada como nesse momento, né? Quantos pais a gente ouve dizer que, assim, que estão se dando conta da importância da escola como um espaço público, um espaço comunitário, de socialização, né? Que é o único espaço que a criança frequenta, onde ela é uma igual a todas as outras, né? Ela não é aquele filho especial, nem aquele neto especial, nem aquele sobrinho, mas ela é uma criança como todas as outras colegas da sala de aula, né? A escola tem esse poder de socialização que é muito interessante, né? Onde a gente convive com grupos no qual nós somos uma a mais naquele grupo, e no qual nós somos, sim, especiais para aquela professora que está conosco, né? Mas que nos encara todos com o mesmo direito, com as mesmas responsabilidades, né? E, de repente, também as crianças se veem alijadas desse espaço, né? Então, se abre essa oportunidade de se ressignificar a escola, né? Tanto por parte das famílias, quanto por parte de nós mesmos educadores, né? Que talvez no calor do dia a dia a gente não perceba quão potente é esse espaço enquanto espaço público e transformador de direitos, não é? E de deveres também, né?
Então, essa é acho que é uma grande oportunidade, um grande convite para que a gente repense. Mas eu acho que de todos esses, né, de todos esses que eu citei aqui, o currículo, a ressignificação da escola, eu acho que o fato tem uma que é a mais importante e que é a que eu gostaria de pensar e aprofundar aqui com vocês nesse encontro, que é a questão de portas fechadas à escola, cada um na sua casa, como é que a gente se aproxima dessas famílias? E mais do que nunca esse chamado tem sido feito para nós educadores, não é? Como que a gente mantém uma ponte entre casa e escola nesse momento tão difícil, sofrido e importante, né? E acho que esse é um aspecto complexo, mas por outro lado que pode fazer com que a gente avance muito, não é? A gente historicamente tem vivido muitas situações em que a família é chamada à escola muito pontualmente e muitas vezes é convocada para que a gente ou passe obrigações que a gente acredita que ela tem, ou para que a gente reclame do filho que não está indo bem na escola, que está com questões de disciplina, questões de nota, não é? Em geral, a gente chama a família, vamos dizer, entre aspas, para dar uns puxões de orelha, para cobrar, né? Mas a gente ainda vive uma dificuldade, eu posso falar isso assim, não colocando o dedo na cara de ninguém, porque eu também sou educadora, estou há mais de 30 anos nessa estrada, né? Já fui professora de sala de aula, formadora, hoje em dia coordeno projetos, então a minha vida é viajar o Brasil afora e estar presente em diversas secretarias de educação, em diversos municípios, em sala de aula, né? Então eu também me coloco nesse lugar de quem também se relaciona com as famílias e serve para mim também o que eu estou dizendo aqui, né? Mas eu acredito que é o momento da gente repensar mesmo, porque pouco a gente chama as famílias para ser parceira, né? Parceira nossa na escola. E agora a gente precisa mais do que nunca dessa parceria, e a família precisa mais do que nunca da nossa parceria, né? Então é o momento da gente repensar qual é o papel também da família na educação dos filhos e qual é o nosso papel enquanto educadores para trazer estas famílias para perto da escola e, mais do que isso, para perto dos filhos e filhas nesse momento. Não é? A gente costuma muitas vezes olhar para a família pensando nas suas fragilidades, né? Então, a família que está desestruturada, a família que não colabora, a família que não faz a lição de casa com as crianças, não é? Mas pouco a gente olha para as potencialidades dessas famílias. E pouco a gente olha para o esforço enorme que muitas vezes as famílias que são a nossa clientela, né, da escola pública, o grande, enorme esforço que elas fazem para conseguir fazer com que os seus filhos estudem, né? Possam estar presentes na escola todos os dias, possam estar presentes na escola com aquilo que elas necessitam, calçadas, vestidas, levando material para a escola, né? Estando presentes na aula todo dia. No SEMPEC, nós temos uma pesquisa que foi realizada alguns anos atrás, aqui numa região de São Paulo, de São Miguel Paulista, em que os nossos pesquisadores conviveram com as famílias por um período de alguns meses, entrevistaram as mães, conversaram com as mães e pais, fotografaram, inclusive, a casa das crianças e tudo mais, e puderam testemunhar o grande esforço, o que a classe média baixa, classe média alta e alta, chama de investimento nos filhos, né? A gente costuma ouvir muito isso, né? Eu invisto no curso de inglês, eu invisto no curso de música, né?
o que a gente costuma chamar de investimento nos nossos filhos, para as famílias que vivem nas periferias das grandes cidades e que vivem com mais dificuldade, chama esforço, né? O esforço de conseguir ter uma mesa em casa, a mesa nessa em que os filhos vão conseguir estudar, o esforço de ter o material, enfim, é um grande esforço, né? Então, eu acho que é um momento que nos convida e que nos convoca, mais do que nos convida, a olhar para a potencialidade dessas famílias e valorizar esse grande esforço que é feito, né? Então, na manhã de hoje, eu convido vocês a, junto comigo, pensarem nessa potencialidade, mas pensar nessa potencialidade que as famílias têm, lembrando também do grande desafio que está sendo para elas essa quarentena, né? Se a gente pensar que grande parte das famílias que frequentam as escolas públicas estão na informalidade, né? Então, a gente pode pensar o quanto deve estar sendo difícil essa quarentena, né? Essa quarentena que está sendo feita em residências que muitas vezes não são confortáveis, não são arejadas, né? A gente vive num país muito quente, então, se aqui no sul e sudeste a gente já está com um tempo mais fresquinho, no norte, no nordeste, é muito calor, as casas são muito abafadas, tem poucos cômodos, né? Com pouca ventilação, muitas vezes, muitos adultos e crianças vivendo na mesma casa, né? Com pais tendo que, nesse momento, mais do que tudo, lutar pela sua sobrevivência, e aí é sobrevivência mesmo, né? É pensar no que vai pôr na mesa para comer todos os dias, né? São as famílias que estão aí nas filas da Caixa, né? Que estão na fila para buscar os R$ 600, né? São muitas vezes ambulantes, diaristas, né? Pessoas que têm trabalho que sai todo dia de manhã para ganhar aquele dinheiro para trazer comida para casa, né? Então, a gente precisa lembrar que essas são as nossas famílias, né? E as nossas crianças, e eu digo nossas porque quando a gente é educador, são nossas mesmo, né? Não é da escola tal, da professora tal, são as nossas crianças, né? Estão em suas casas vivendo essa realidade, né? Em sua grande maioria. Então, estão num ambiente em que os pais provavelmente estão muito preocupados, né? Muito ansiosos com o seu dia de amanhã, né? Então, a gente precisa lembrar que em algumas residências o ambiente pode estar tóxico, né? Psicologicamente falando, tenso, tóxico. Infelizmente, algumas crianças podem estar vivendo numa realidade, inclusive em que a agressão, né, psicológica, física, ou até mesmo de abuso, né, pode estar presente. E a gente precisa levar isso em consideração. E pensando que nós somos educadores e que essas são nossas crianças, eu acho que aí entra uma colaboração muito grande que a gente pode dar nesse momento. Lembrando que essa aproximação com as famílias, ela não precisa se dar somente pelo currículo, pelo conhecimento, né? Que a gente não precisa entrar na casa das crianças só via a atividade que vai ser feita, quer seja impressa, remota ou sabe-se lá como cada estado e cada município está conseguindo conviver com essa dificuldade, não é? Que é chegar nas casas, às vezes sem internet, sem celular, mas enfim, todas as escolas brasileiras, de alguma forma, estão empreendendo esse esforço para chegar lá, de alguma maneira, né? Então, a gente precisa pensar que a gente pode e deve sim chegar com as propostas, porque as crianças precisam continuar aprendendo, mas a gente também pode chegar de um outro jeito, pode chegar pensando como a gente pode apoiar essas famílias que estão vivendo nesse contexto que eu estava descrevendo, não é?
eu acho que há algumas contribuições que, como educadores, a gente pode dar que são muito importantes. Por exemplo, os adultos, quando estão no calor da hora desse dia a dia tão desafiante que eu vinha escrevendo, se esquecem muitas vezes que as crianças, elas estão ali nesse imbróglio, né? Elas estão ali envolvidas nesse contexto e elas estão sentindo coisas, sofrendo coisas, pensando coisas, não é? E a gente às vezes se esquece, pensa assim, a criança não entende nada mesmo, né? A gente vai levando, o importante é estar alimentada, estar segura, e a gente esquece que elas são pessoinhas que têm sentimentos e que também estão sofrendo, né? Se a gente pensar, as crianças, elas foram tiradas da noite para o dia do seu contexto, não é? Elas não estão indo para a escola, elas não estão encontrando seus amigos. A escola era o momento em que elas podiam sair desse ambiente, às vezes, tão apertado, tão difícil, ir para espaços mais amplos, né? Em que elas tinham experiências, às vezes, difíceis, mas no que toca aos amigos, na maior parte das vezes, felizes, né? Que é de encontrar as crianças, poder brincar no recreio, poder correr, sentir o vento no rosto, com momentos lúdicos, né? Elas foram arrancadas desse ambiente e estão sofrendo. E sabe-se lá como uma criança de 5, 6 anos, porque aqui nós estamos falando de crianças e que estão vivendo o seu processo de alfabetização, né? Então, a gente está falando de crianças que essa fase começa lá nos 4 anos, né? E vai até uns 7, 8 anos. Então, estamos falando de crianças pequenas, né? Então, sabe-se lá como uma criança de 5, 6 anos está entendendo o que é o coronavírus, não é? A gente vê aí nas redes sociais várias pais colocando crianças pequenininhas, né? Às vezes de 3 anos. Hoje mesmo eu vi um videozinho que era um menino de 3 anos falando o coronavírus, porque o coronavírus está no meu feijão. Ele não queria comer o feijão e arrumou essa desculpa, né? Eu não vou comer o feijão porque tem coronavírus. Vai entrar na minha boca e eu vou ficar doente. E eu pensei, meu Deus, como será que uma criança de 3, 4, 5 anos está entendendo o que é o coronavírus, né? O que é isto? Uma criança que não estudou biologia, não sabe o que é um vírus, não sabe o que é uma célula, né? Para nós que somos adultos, é difícil entender como é que o vírus entra no nosso organismo, se liga na nossa célula, não é? Entra ali no núcleo da célula, modifica. A gente já tem um pouco de dificuldade para entender tudo isso, tem uma série de dúvidas. Imagina os pequenos, de 5, 6, 7 anos, que condição cognitiva tem para entender o que é isso? Quantas fantasias podem estar passando pela cabeça, né? Quantas teorias eles estão construindo sobre isso. Então, eu acho que uma grande contribuição que nós podemos dar, em primeiro lugar, para as famílias, mais do que qualquer coisa relacionada ao aprendizado, mas isso também é o aprendizado que eu digo curricular, mas isso também é aprendizado, é alertar as famílias porque a gente precisa conversar com as crianças. A gente precisa conversar com elas sobre o que nós estamos vivendo. Por mais que a gente esteja enfiado num momento difícil e a rotina da casa, né, que não acaba, enfim, mas a gente precisa conversar com essas crianças, ouvir o que elas estão pensando sobre, ouvir os sentimentos delas e trocar com elas sobre o que todos nós estamos vivendo. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Ouvir os sentimentos delas sobre esse momento, porque essa é uma geração que vai crescer com certeza marcada por essa experiência, né? Eles perderam muito também, né? Perderam todo o seu convívio, o seu espaço de ser criança, né? Da escola, da infância, do aprendizado, enfim. Então, precisamos ouvi-los, conversar com eles, trocar ideias e acolher, né? Acolher os seus sentimentos, seus medos, suas dúvidas, suas tristezas. Além disso, eles também não estão podendo conviver com os avós, né?
E a gente sabe que para as crianças os avós são figuras muito importantes, né? Então, também quem não vive em casa junto com os avós não está podendo ver os avós, não é? E, além disso, eles estão convivendo com todas as aflições financeiras da família. Muitos, como tem uma participante aqui me lembrando, perderam, inclusive, entes queridos, né? Muitas crianças estão convivendo com familiares doentes, familiares no hospital, perderam familiares, né? Então, eles não estão em casa de férias, né? Eles estão vivendo uma situação muito difícil, realmente, né? E há que se pensar, como educador, como apoiá-los, porque não é só agora, né? Nós vamos falar sobre isso lá na frente, mas isso também vai acontecer quando eles voltarem à escola, né? Então, é muito importante que a gente possa alertar as famílias para que conversem. Eu lembro que quando eu comecei a ser educadora, eu não sabia que a gente podia conversar com as crianças sobre muitas coisas. Eu realmente não sabia. E olha que eu era estudante de psicologia quando eu comecei a trabalhar com crianças, mas eu aprendi com a minha coordenadora na escola, que a gente podia conversar com as crianças sobre o que elas sentiam, sobre o que elas estavam passando, não é? E então eu acredito que para muitas famílias isso também é desconhecido. E olha, é tão importante, é um mundo tão novo e importante que se abre quando a gente senta com uma criança e conversa com ela, ouve o que ela está sentindo e troca, né? E troca, porque somos todos seres humanos, estamos todos com medo, estamos todos assustados igual, né? E faz diferença quando a gente senta com uma criança e diz, eu também estou com medo, eu também estou assustada, mas eu estou aqui com você, a gente vai passar por isso junto, não é? Nós vamos conseguir sair dessa, faz muita diferença, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente entender. Apesar de que os pais têm essa possibilidade mesmo de conversar com as crianças, e apesar de que eles têm um potencial muito grande para ajudar os seus filhos no aprendizado, eles não são professores, né? Então, acho que essa é uma outra questão com relação às famílias, né? Com relação a esse primeiro bloco, saudade da escola, né? Porque, além das crianças estarem com saudade da escola, eles estão com saudade da professora, né? Eles estão com saudade da professora, do convívio. A professora é um personagem, um ator importantíssimo na vida de uma criança. E na vida de uma criança que está em processo de alfabetização, então, é um vínculo tão profundo, né, que se estabelece. Elas estão com saudade daquele jeitão da professora, e mais do que isso, estão com saudade de poder aprender com a sua professora. Então, uma coisa que é importante para nós, gestores, técnicos de secretaria, professores, é compreender que pai e mãe não é educador, não é educador no sentido de professor. Pai e mãe não é professor. Eu também ouvi nesses dias, acredito que muita gente deve ter ouvido, que viralizou, um áudio incrível de uma criança bem pequena, que deve ser do Paraná, pelo sotaque. Ela manda um áudio para a professora dela dizendo assim, eu queria dizer para a senhora que sem a senhora eu não consigo aprender, porque a minha mãe não tem a mania de ser professora. A minha mãe tem a mania de cozinhar, porque ela trabalha em restaurante, ela tem a mania de fazer comida, ela não tem a mania de ensinar. Sem você eu não consigo aprender, professora, eu só queria dizer isso. Eu achei isso tão rico e interessante, porque é verdade, não é? Mãe não é professora, pai não é professor. Pai é pai, mãe é mãe. E eu ouvi outro dia o depoimento de uma coordenadora pedagógica com quem eu estou trabalhando à distância, que tem uma filha de 4 anos em casa, dizendo, eu estou enlouquecendo, eu sou educadora, mas eu não consigo ensinar minha filha, porque dela eu sou mãe, a gente briga, dá tudo errado. Eu começo a ficar brava com ela, porque eu sou professora de Fundo 2, eu não sou alfabetizadora, né? Então,
Minha gente, essa é a realidade que os pais e mães estão vivendo em casa com as crianças. E as crianças também sabem que a mãe não é professora, não é? Eles são pai e mãe. Então, a gente precisa pensar muito bem sobre isso, pensar sobre o que a gente está mandando para casa, para as crianças fazerem. Principalmente as crianças que estão em processo de alfabetização. Porque não é à toa que a gente estuda muitos anos para ser professor, né? E não é à toa que quando a gente é professor alfabetizador, a gente tem que fazer 1 milhão de cursos de especialização. E é por isso que a gente está sempre metido em algum curso à distância, a gente está sempre indo atrás de como melhorar a nossa prática e melhorar nossos conhecimentos. Porque para alfabetizar, é preciso sim ter uma metodologia. Não é, assim, a gente estuda para ser alfabetizador. A gente tem uma metodologia que desenvolve em sala de aula e ela acontece num ambiente de interação, né? Ela acontece num ambiente de interação com o professor, que faz intervenções pedagógicas intencionais, né? A gente estuda quais são essas intervenções pedagógicas, qual é o melhor momento de fazer, qual é a pergunta que a gente faz que ajuda a criança a avançar, né? E eles estão aprendendo com o professor, que é um parceiro super mais experiente, e também com os colegas, né? Então, a heterogeneidade da sala de aula, ela impulsiona muito esse processo, né? A criança, ela não é o processo de alfabetização não é abrir a cabeça da criança, enfiar um monte de conhecimento dentro, costurar e sacudir e pronto, funciona. Não, é um processo longo, né? E para o qual a gente tem que estudar muito. E ele funciona, a gente sabe, em interação, com a ajuda do outro, com a participação do outro, né? E isso é muito difícil de acontecer em casa, né, com os pais. Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa pensar, e dói porque eu sou formadora, eu coordeno um projeto de alfabetização, né, que estava todo redondinho, todo azeitado para caminhar e estourar bem esse ano em sala de aula, e agora não tem a sala de aula, né? Então, eu acredito que todos os professores alfabetizadores devem entender o que eu estou dizendo quando eu digo que dói a gente saber que vai haver perdas, né? As pessoas têm me perguntado muito isso. Vai haver perdas pelo fato das crianças não estarem na escola? Vai, minha gente, vai ter perda. Vai ter perda nesse meio do caminho, assim como vai ter perda para todo mundo, em todos os campos, vai ter perda sim para as crianças. O que a gente pode fazer é pensar em formas de mitigar essa perda, né? Mas a família em casa não vai conseguir suprir aquilo que a escola não está podendo fazer nesse momento. Então, Alice, você está querendo dizer que tem perda e acabou, não vai poder fazer nada? Não, eu não estou dizendo isso. Há o que a gente possa fazer, mas a gente também tem que lidar com as perdas que vão haver e não adianta a gente se desesperar e querer enfiar para casa tudo aquilo que a gente não está conseguindo fazer na escola, porque a gente tem que lembrar do menininho que fala, a minha mãe não tem a manha de professora, né? Então, precisamos pensar muito bem no que a gente manda para casa e, quando a gente manda, qual é a interação possível que nós, educadores, podemos ter com essas crianças, porque alguma há de ter, né? Isso por um lado, né? Então, pensar, por exemplo, que a escola tem uma ferramenta que é muito importante, que é isso aqui, ó, minha gente, que é isso aqui, né? Todo mundo hoje em dia tem um celular, não é? E muitas famílias não têm, mas muitas têm a possibilidade de conversar por WhatsApp, né? Então, há que se pensar como é que o professor pode
de vez em quando, entrar pelo WhatsApp, conversar com essa criança, né? Mandar pequenos videozinhos por WhatsApp, de repente fazer chamadas em que dá para entrar mais de uma criança ao mesmo tempo da turma, para trocar, para conversar. Eu queria deixar aqui essa mensagem que muito mais do que uma folha impressa com atividades nesse momento, a presença da escola. E a presença da escola, entendendo que essa humanidade nesse momento de saber ouvir a criança, saber entender o que ela está passando, saber que nós não vamos entuchar todo o conteúdo goela abaixo deles, porque isso é impossível, mas que a gente possa priorizar aquilo que não pode faltar nesse momento. E o que não pode faltar é a voz da professora, é o carinho da professora, é o vínculo da professora, e é o rosto da professora dizendo, eu não sumi, eu estou aqui, né? Nós ainda estamos juntos, eu estou preocupada com o seu aprendizado, né? Vamos cantar aquela música que nós cantávamos juntos todo dia na sala de aula? Vamos falar aquela parlenda que a gente falava junto? Vamos lembrar quais são os amigos da sala que tem um nome que começa com a mesma letra que o seu, né? A presença da professora mostrando para a criança que aquilo que ela não está vendo nesse momento não quer dizer que sumiu, né? Que a criança tem essa tendência de acreditar naquilo que ela vê. Se ela não está vendo é porque deixou de existir. Então, essas pequenas visitas e entradas e pílulas do dia a dia que podem vir pelo WhatsApp, elas podem lembrar a criança que isso tudo vai passar, que a professora continua existindo, que a escola vai continuar existindo e que ela vai voltar para isso tudo um dia, né? Enfim, isso, por um lado, eu acho que é uma contribuição muito importante. Por outro lado, eu acho que se a gente olhar para o que são os pilares da alfabetização, né? Quais são os 3 pilares fundantes de um processo de alfabetização, e aí o que eu vou falar, eu estou me baseando na professora Magda Soares, né, que tem nos ensinado muito sobre isso. Ela traz que os 3 pilares da alfabetização são o trabalho com a consciência fonológica, o conhecimento das letras e os eventos de letramento, né? Então, esses são os 3 pilares. Se a gente conseguir que pílulas desses 3 pilares, pílulas que eu digo é assim, em pequenas doses, né? Cheguem em casa, a gente vai garantir que as crianças se alfabetizem? Não, não vai. Mas a gente vai possibilitar que as crianças continuem pensando sobre a língua e a linguagem, né? Que elas continuem refletindo, que elas continuem pensando sobre. E vai manter viva esta curiosidade, essa pesquisa, né? Que elas naturalmente fazem, né? Mas que a gente vai lá e dá insumos para que isso se potencialize, né? Então, por um lado, essas pílulas, elas podem chegar, inclusive via WhatsApp, pelo professor, mas elas podem ser incentivadas para acontecer também em casa, né? E aí eu estou entrando no bloco Em Casa Também Se Aprende, não é? A gente saiu dos Saudades da Escola para o Em Casa Também Se Aprende. E a gente pode incentivar essas mães e pais a, primeiro de tudo, entenderem a importância de uma rotina nesse caos que a gente está vivendo. E eu já vou chegar nas pílulas, mas eu vou chegar nas pílulas via rotina. Porque isso é outra coisa que eu acho que é uma contribuição que nós educadores podemos dar, que é a compreensão do quanto uma rotina no meio do caos, ela organiza psicologicamente, não só as crianças, como os adultos também, e ela organiza o dia a dia e ela, sobretudo, traz segurança para as crianças. Então, se as famílias conseguirem um mínimo de rotina, por exemplo, ter uma certa hora para a criança acordar, ter um certo momento do dia que ela sabe que vai ser a hora do banho, ter um certo momento do dia
que ela sabe que vai almoçar todo mundo junto. Nem que seja sentado em cima da cama, cada um com o seu pratinho na mão, porque não tem uma mesa. Mas é um momento de respiro, em que a família vai estar junta, dando um respiro e convivendo. Então, ter uma rotina com pequenos momentos de respiro para a convivência, que eu diria que para uma criança, basicamente, é hora para acordar, hora para almoçar, hora para tomar banho. Não precisa ser às 7 horas da noite em ponto, mas em torno daquele horário, mais ou menos, ela sabe que vai acontecer o jantar, ela sabe que vai acontecer o banho, ela sabe que vai acontecer o momento de dormir. Só isso já ajuda muito a organizar esse caos. Depois, se eu consigo ter, no meio do caos, da correria doméstica e tudo mais, ter pequenos momentos de respiro com os meus filhos, já dá para conversar um pouco, já dá para dialogar um pouco, e já dá para a gente orientar os pais pequenas coisas que podem ser feitas em casa e que vão contribuir sim para manter vivo esse processo de alfabetização, né? E o que são eles? Eu vou repetir aqui os 3 pilares da alfabetização, porque eu vi que até no chat apareceu algumas perguntas, né? Nesse sentido. Então, a consciência fonológica, o conhecimento das letras e pequenos eventos de letramento. São os 3. Se o Carlos puder voltar com o PowerPoint, eu vou começar falando do conhecimento das letras. Aí, vou começar falando do conhecimento das letras. Conhecimento das letras é muito fácil e tranquilo, né? Porque para a gente se alfabetizar, a gente precisa conhecer o abecedário, né? Precisamos conhecer as letras do alfabeto. Conhecer as letras do alfabeto significa conhecer a forma que elas têm e o som que elas têm, né? E isso não quer dizer voltar lá nos anos 30, em que a gente ficava repetindo as letras do alfabeto sem saber o que a gente estava fazendo. A gente trabalha isso hoje em dia de formas muito lúdicas, né? E mesmo sabendo que em casa muitos pais e mães têm baixo letramento, ainda assim é importante que a gente trabalhe com as letras do alfabeto. E eu garanto que muitos pais, mesmo com baixo letramento, têm o potencial para trabalhar com isso. Porque hoje em dia a gente traz esse conhecimento de forma lúdica e muito pautado dentro da cultura popular mesmo. Então, todo mundo já pulou corda na rua um dia, né? Já pulou corda na rua um dia e já cantou suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? E aí vai pulando A, B, C, D. E tem uma infinidade de brincadeiras que todo mundo fez na infância, que trazem a recitação do abecedário, mas que é uma recitação lúdica, que é para a gente ir memorizando. A, depois veio o B, depois veio o C, depois veio o D, não é? E isso é muito importante, porque a criança precisa começar, e ela se pergunta isso, o que a escrita representa e como ela representa, ela precisa começar a se aproximar do entendimento de que a gente se escreve usando letras, e não desenhando o objeto, por exemplo, né? E quando ela vai entendendo isso, então ela precisa conhecer as letras, por isso que é conhecimento das letras, como chama cada letra, que forma ela tem e que som ela representa. Uma brincadeira muito interessante, por exemplo, a gente chama de bichonário. Aqui está aparecendo para vocês na tela, meu primeiro bichonário, é um livro super legal. Pode passar o próximo, por favor? É um livro super legal que brinca com as letras do alfabeto. E para cada letra do alfabeto, existe um bicho cuja letra inicial começa com, por exemplo, ali o primeiro, arara, o animal começa com a letra A, né? A letra B, baleia, começa com a letra B. Para cada letra, um animal cuja letra inicial corresponde àquela letra, né? Essa é uma brincadeira que a gente pode fazer. Caso tenha o livro em casa, ler o livro do bichonário com as crianças.
ler diversas vezes, né? Mas, se não tiver o livro e conhecer o alfabeto, a gente pode brincar com as crianças, com o que a gente tem em casa, de pensar um animal para cada letra do alfabeto. Qual tem? Qual letra que a gente não conhece nenhum animal que começa com aquela letra? Se a gente não conhece, se a gente pode descobrir se existe, se não existe, perguntando para a vizinha, perguntando para a avó, quando fala com a avó, perguntando para a professora, quando fala com a professora. A gente pode desenhar com caneta no papel, a gente pode fazer coisas mais sofisticadas, como aparecem aqui na tela, ou a gente pode fazer só oralmente, mas já é um momento em que a criança vai estar mergulhada no conhecimento das letras e pensando sobre elas. Pode passar, por favor, Carlos. Existem vários, tem o Bicionário, tem outros livros que não brincam com o nome dos animais, mas que para cada letra constroem uma poesia, que é o caso dessas histórias de A a Z, por exemplo, né? Se tiver em casa alguma coisa parecida, pode ler o livro, se não, pode brincar. Vamos fazer uma quadrinha que começa com A? Eu digo isso porque, assim, aqui no Sul a gente não é tão mergulhado nessa cultura, mas no Norte e no Nordeste, o cordel, né, os repentes estão muito presentes. Então, muitas famílias têm isso na oralidade. Quantas formações eu já fiz no Norte e no Nordeste, que no final você pede para a pessoa fazer uma breve avaliação, do que foi o encontro, e como que eles fazem com uma quadrinha, né, espontaneamente ali na hora. Então, muitas famílias do Norte e do Nordeste têm isso na ponta da língua. E é um momento em que pode brincar. Vamos fazer uma quadrinha para a letra A, uma quadrinha para a letra B? Pode passar, por favor. Esse é um outro livro, por exemplo, Uma Letra Puxa Outra, né? Que traz também uma brincadeira, por exemplo, com a letra J. Construiu aqui uma quadrinha que quase tudo começa com J. Já jantou, Jabuti? Ora essa, jantei jaca e jabuticaba. Jabuti janta depressa com jabuticaba e jaca, né? Então, são coisas que a gente pode brincar na oralidade, né? E muitas vezes quem não escreve com muita fluência, mas tem isso na oralidade muito facilmente, né? Então, é o momento em que está dando banho, está lavando o pé da criança e pode brincar. Pé começa com que letra? Vamos pensar, vamos falar outra palavra que comece com o P de pé. Na hora do almoço, qual letra que começa feijão? Qual letra que começa arroz? Vamos falar outra palavra que começa com A de arroz, né? Então, por isso, a rotina, momentos de respiro, momentos em que se pode brincar ludicamente com as crianças, pensando sobre o que a gente pode construir enquanto conhecimento das letras. Pode passar. Alice, rapidamente, queria, enfim, fazer um comentário, né? Tem muita gente mandando muitas perguntas, adorando as suas colocações, que são muito ricas. Então, eu queria ver se a gente conseguia encerrar a apresentação em breve para também dar esse espaço para essa troca, se a gente conseguisse. E assim, excepcionalmente hoje a gente vai precisar encerrar um pouquinho antes, porque a gente vai ter um outro webinar para as famílias dos participantes do PVA às 11h30. Então, assim, foi um pedido que a gente conseguisse encerrar o quanto antes. Então, se a gente conseguir rapidamente falar sobre esses assuntos para também promover uma troca, seria bacana. Legal. Eu vou apressar, obrigada por me avisar. Quanto tempo eu tenho só para eu calcular a velocidade aqui? Acho que mais uns 10 minutos. Entre encerrar e perguntas? Sim. Tá bom. Então, vamos passar um pouquinho mais depressa. Obrigada, Carolina. Então, pode passar, que são mais alguns exemplos. Depois também eu posso disponibilizar esse PowerPoint, se vocês quiserem. Bem, chegamos à consciência fonológica. Brincadeiras com rimas. Super importante isso. Que é uma brincadeira com rima? Por exemplo, a Eva Funari traz nesse livro. Você troca um gato de bota por um sapo boboca? Né? Então, de novo, as famílias têm uma riqueza muito grande na oralidade e se a gente, enquanto educador,
vai explicando a importância de trabalhar com rimas, a gente pode brincar com os filhos nos momentos da rotina com a questão das rimas. Pode seguir. As adivinhas, por exemplo, sou de couro ou sou de pano, mas ando sempre por baixo. Saio na chuva, me molho, porém meu dono se salva. Quem eu carrego, eu protejo, respondo pelos meus atos. Quem sou eu? Se vocês verem pontilhado ali embaixo, sou o sapato. Né? Adivinhas são coisas que também faz parte da cultura popular, portanto a gente tem de cabeça, não precisa ter o livro, né? O livro é só um exemplo, é outra brincadeira que é importante. Pode seguir. Não confunda, que é de novo as rimas, não confunda o vizinho do Nicolau com o padrinho do Juvenal, né? Então, tudo que a gente puder brincar, Ana, banana, enfim, que a gente puder ir brincando com os filhos, vamos da sala até o chuveiro falando uma rima, vamos da sala até o chuveiro hoje falando uma parlenda, por exemplo, pode continuar. Armazém do Folclore é um livro que traz muitas quadrinhas no norte e no nordeste. Também isso está na ponta da língua. Quadrinhas, poesias formadas por 4 versinhos, por exemplo. Ô seu moço inteligente, faça o favor de dizer, em cima daquele morro, quanto capim pode ter? Né? Também é algo que da cultura popular está na ponta da língua. Seguindo. Uma brincadeira brasileira muito comum, por exemplo, a gente cantar o sapo não lava o pé e depois a gente troca as sílabas pelo A, pelo I, pelo O, né? Então, isipinilivipi, isipinilivipi, né? E depois a gente troca pelo O, troca pelo A, troca pelo U, uma brincadeira muito conhecida, mas que a gente esquece de brincar com os filhos e que também ajuda muito a pensar sobre o som, né, das letras, seguindo. E o outro pilar, pequenos eventos de letramento que não pode faltar. Leituras. Leituras. Isso nós, educadores, temos que fazer chegar na casa das crianças. Grava com o celular, a gente lendo uma história, e é importante para as crianças ouvirem leituras. Na escola a gente faz todos os dias, né? Então a gente precisa garantir em casa a maior frequência possível. Lê o quê nessa faixa etária? Quando eles estão se alfabetizando? Poemas, por exemplo. Aqui temos 2 exemplos, pode seguir. Contos de fadas, super importante nessa fase. Pode seguir. Esse é um livro que eu queria recomendar, que é muito bacana, que se chama Já Sei Ler, que é a história de uma criança que descobre que já sabe ler, né? Que eu acho que é bem bacana, se for possível, né? Ler para as crianças que estão em processo de alfabetização. Contos de acúmulo e de repetição, como, por exemplo, Bruxa, Bruxa, Casa Sonolenta, pode seguir. E contos novos, que a gente chama, que não são contos de fadas, mas que são contos contemporâneos, como, por exemplo, O Lobo Voltou, A Vaca que Botou um Ovo. Seguindo. Pode voltar para trás só um pouquinho, por favor. O anterior, A Vaca lá que Botou o Ovo. Tá. E se eu não tenho livro em casa? Porque muitas famílias não têm livro em casa. Então, aí tem 2 coisas. Primeiro, que é muito importante fazer a professora ler e chegar até a criança. Porque se não tem o livro em casa, a gente pode ir filmando o livro com o celular e o livro chega em casa. Segundo, se houver uma biblioteca no território, essa biblioteca estiver aberta, for comunitária, estiver aberta, e for possível retirar livro em casa, a gente pode e deve incentivar a família a ir lá buscar o livro. E se a mãe não sabe ler, não tem importância, senta no colo da mãe e vai ler as imagens. E vai conversar com a criança sobre as imagens que está vendo. Conversar sobre história, se tiver um irmãozinho mais velho em casa que já sabe ler, ele lê, né? Mas mesmo que eu não saiba ler, eu posso folhear o livro e conversar sobre o livro com as crianças, né? São os pequenos eventos de letramento que são muito importantes. Outra coisa, se vou escrever uma lista para ir no mercado comprar coisa,
posso envolver a criança que está em processo de alfabetização. Vem ver, eu vou escrever aqui, como você acha que eu escrevo farinha? Como você acha que eu vou escrever alface? Que letra começa? Vou mandar uma mensagem para a avó no celular? Chama a criança em processo de alfabetização. Vem ver a mensagem que eu estou escrevendo para a sua avó, né? Então, é isso. E, por fim, o último slide, eu queria deixar e vou disponibilizar para vocês alguns sites que eu acho que podem ajudar muito nesse momento. Esse primeiro é o da Oficinas de Alfabetização, é de uma professora da UFBA, na Bahia, que é formadora de alfabetizadores, é professora na pedagogia da matéria de alfabetização, tem um site maravilhoso, em que ela dá muitas dicas, todas essas que eu estou dando estão lá presentes, e ela também é muito legal esse site para educadores, principalmente, porque ela dá muitas dicas de elaboração de materiais riquíssimos para esse momento. O segundo site, Labedu voltado para pais, é muito interessante, tem muitas dicas ali, principalmente relacionadas à oralidade, é um site que se pode acessar e pode contribuir muito com os educadores também nas propostas para mandar para casa. E, por fim, 3 sites do SEMPEC, que esses 3 são para as crianças que já estão alfabetizadas, mas estão começando a pensar muito sobre a ortografia, não é? Então, esses são sites em que as crianças, os 2 primeiros são jogos, em que eles têm que pensar se é com C cedilha, se é com C, se é com 2 R's, com 2 S, enfim, com Z. Um chama Ataque das Letras Zumbis e o outro são jogos de alfabetização. E, por fim, um terceiro material do SEMPEC, que vocês acessando esse site, vocês descobrem como pode baixar, chama O Rapto da Vaca Sagrada. É um livro digital, é uma história em que em alguns momentos você tem que ajudar a descobrir onde a vaca que sumiu foi parar, ela foi raptada onde ela está, e para você ir descobrindo, né, como se fosse um detetive onde ela foi parar, tem algumas palavras que você precisa completar e completar do ponto de vista ortográfico corretamente para você poder descobrir as pistas de onde procurá-la, né? Então, deixo aqui as dicas, não é? E corri um pouco, mas para a gente não perder esse momento rico da troca, né? Ainda temos, Carolina? Maravilhoso. Sim, 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 tudo bem? Que bom. Nossa, quando eu comecei a falar que a gente ia ter que terminar um pouco antes, o pessoal já começou a botar hashtag Volta Alice. Coisa boa, né, Não, Alice? deixa ela ficar com a Legal. gente. Não, maravilhoso. Assim, realmente é uma fala muito inspiradora, que traz muita paz, muita tranquilidade. A forma como você expõe e coloca é muito agregadora. Muito obrigada. Vou aproveitar rapidamente para pedir para a Ana Clara trazer os resultados da nossa enquete, para ver quais são os principais desafios, né, com relação à alfabetização e o que você acredita que a rede de ensino está enfrentando ou enfrentará. Então, com 50% dos votos, a gente tem a recuperação da aprendizagem. Depois, na sequência disso, a gente tem defasagem de aprendizagem, né, que é um pouco até similar. E depois a gente tem também ansiedade e dificuldade das próprias famílias. Maria Alice e Carlos, assim, vocês acham realmente que as crianças vão ter uma defasagem de aprendizagem nesse período com relação à pandemia por conta desse afastamento, que elas perderão muito e também o que elas aprenderão em contrapartida? Gostaria de entender um pouquinho qual é a opinião de vocês sobre isso. Quer começar, Carlos? Você, por favor, continue lá. Eu acho que perda haverá, né? Vai haver, né? É evidente, porque assim, se a gente pensar, eu estou falando aqui não só da alfabetização, mas se a gente pensar que a aprendizagem não se faz por geração espontânea e a gente aprende muito melhor em interação, né? Vygotsky já nos ensinou isso lá atrás, vai haver perdas, né? A gente vai
tá sem a possibilidade da intervenção pedagógica do professor ali no ato, né? E tá sem a parceria dos colegas, né, na interação. Então, defasagem vai haver, e o que eu ia dizer no bloco e a volta para a escola é que a escola vai ter que dar conta de, primeiro, diagnosticar, né? Acho que a primeira coisa a fazer na volta da escola é diagnosticar quem ganhou, quem perdeu, quem estacionou, não é? E planejar em cima de um bom diagnóstico, pensando até na possibilidade de, em alguns momentos, reagrupar as crianças de forma diferente, né, por um mês, por 2 meses, ou por alguns momentos todo dia, né? Mas eu acho que a escola realmente vai ter que se reinventar. Não podemos ter a ilusão de que vai voltar igualzinho ao que era antes, porque não vai ser. Inclusive, a gente vai ter que inventar novos jeitos de enturmar as crianças e ter muita clareza do que é o primordial naquele currículo que a gente tem que garantir. A gente não vai conseguir, talvez, dar todo o conteúdo, mas a gente precisa ter clareza do que é a essência que não pode faltar, para que as crianças não se prejudiquem, né? Maria Alice, eu queria pegar a carona na sua fala para dizer que o que efetivamente pode mitigar, reduzir essa perda, né, que infelizmente vai acontecer, não tem como não entender que vai acontecer, é óbvio que vai acontecer, mas a diferença em reduzir isso vai estar no processo de organização das redes de ensino. Penso eu que aquelas secretarias que conseguirem organizar momentos de formação, de estudos em grupo de professores, de trabalho prévio antes da volta, poderão organizar melhor a gestão pedagógica nas suas redes quando do retorno das aulas. Se efetivamente nenhuma ação for bem pensada, planejada e implementada, é um déficit que vai ficar acumulado na trajetória escolar dessas crianças e não é algo que é da culpa da escola, da culpa da direção, da culpa do professor, da culpa da Secretaria de Educação, porque a gente não tem domínio sobre isso, que é a Covid. Entretanto, reitero o que você falou lá no começo, lá no início da sua fala, a importância da gente entender esse momento diferente requer ações diferentes. Então, acho que vai poder ser reduzida essa perda à medida que as redes tiverem capacidade de organizar formação, grupos de estudo para os professores. Maravilhoso, muito bom. Ana Clara, se você puder soltar a próxima pergunta, Maria Alice, como a gente já tinha falado, a gente tem algumas perguntas que são feitas aqui no webinar para que a gente possa saber, enfim, se a gente está ajudando ou não as secretarias de educação. Então, a pergunta é se você já participou de algum outro webinar diário do PVE, caso já tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que aprendeu aqui. E, por fim, qual é a melhor periodicidade dos webinars para você? Vocês podem ir passando para baixo com o botãozinho do lado, e aí tem 1 vez por semana, 2, 3, 4, ou continuando 5 vezes por semana, se está sendo bom desta maneira ou não. Isso nos ajuda também a nos organizar com relação às próximas videoconferências. E aí eu peço para a Ana Clara já soltar a próxima assim que terminada esta, enquanto a gente vai terminando de fazer a nossa fala aqui, que é uma avaliação do que foi essa videoconferência de hoje. Eu vou fazer uma única pergunta. Na verdade, muitas pessoas, assim, só comentando um pouco, as perguntas entram num nível de que se essa ausência do convívio escolar vai de fato ter uma relevância negativa na aprendizagem, ou se você também acredita que esse momento também gera aprendizagem, e se somente veremos perdas. Então, é olhar para esse momento como um momento também de aprendizagem. Depois tem uma pergunta com relação às orientações de preparação para a realização dessas atividades, uma vez que muitas pessoas não possuem acesso à internet, ainda mais nessa fase de alfabetização. E, por último, pessoas falando um pouco sobre de computar as horas letivas, visto que o WhatsApp, por exemplo, utilizado pelo professor é particular e está servindo como recurso metodológico nesse momento. Mas aí entra numa questão um pouco mais, né, que a gente também ainda não tem total condições de responder a isso, porque a gente ainda não sabe
se realmente essas horas vão ser computadas ou não como horas letivas. Mas acho que a gente pode começar sobre esse momento, se ele também gera aprendizagem ou não, e se a gente verá somente perdas. Essa pergunta é muito boa, gostei bastante que ela apareceu, porque é verdade, esse momento também gera aprendizagens, né? Se a gente for voltar lá no começo da fala, gera aprendizagens de muitas ordens, né? Então, por exemplo, se a família começa a dialogar, começa a se aproximar, começa a ter momentos lúdicos, só isso em si já é um aprendizado muito rico, né? E por outro lado, as crianças são incríveis, né? Porque as crianças não param de aprender. Eu lembro sempre de um filme que eu vi sobre a Segunda Guerra Mundial, em que as crianças apareciam saindo na rua logo após um bombardeio brincando, né? Porque as crianças, elas têm essa capacidade de, mesmo nos momentos caóticos, de muita dor, elas continuam sendo pesquisadoras, investigadoras, elas brincam, elas trocam, né? Então, sim, claro, inclusive na volta à escola, pode sim acontecer de crianças terem avançado no conhecimento, né? Porque elas continuam pensando, continuam aprendendo. Então, não é só perdas, eu enfatizei muito aqui as perdas, mas eu agradeço de terem lembrado, porque haverá, sim, novas aprendizagens também. Por isso que diagnosticar na volta para a escola vai ser tão importante. Aí, sim, a gente vai conseguir ter uma medida, né, do que aconteceu de verdade. Quais eram as outras perguntas, Carol? Vamos lá. As outras perguntas dizem respeito também à questão de que orientações você poderia oferecer neste momento de preparação para a realização dessas atividades, uma vez que muitos não possuem acesso à internet, ainda mais nesta fase de alfabetização? Pois é, aí quando não tem o acesso à internet, e muitas famílias estão nessa situação, tem que chegar via impressa mesmo, não tem como, não é? E aí eu acho que tem que pensar em atividades que digam respeito a esses 3 pilares que eu falei, e que sejam simples, coisas que as crianças possam fazer com a ajuda dos pais. Por exemplo, trabalhar com o nome próprio, trabalhar com o nome dos familiares, né? Então, orientar as mães a explorar com as crianças o nome dos irmãos, do pai, da avó, e pensar quem tem as mesmas letras no mesmo nome, aí já fazer as comandas de tal forma que remetam a conhecimentos que a própria família tenha e que possa explorar. Legal. Maria Alice, Carlos, a gente vai precisar encerrar por aqui, porque senão a gente atrasa a próxima videoconferência que vai acontecer agora em breve, às 11h30. Mas eu agradeço muito, Maria Alice, pela sua participação e faço coro aqui com o movimento Volta Alice, hashtag Volta Alice, porque realmente foram palavras muito ricas, muito sensatas, muito calmas, muito tranquilas e que nos ajudam muito a aprender nesse momento de crise. Muito obrigada, Maria Alice, pela sua participação. Carlos, você chama para a videoconferência de amanhã? Temos um super convidado também, né? Amanhã a gente tem um dia importante aqui no nosso PVE e teremos a participação do Christian Dunker, que é psicanalista, ele bastante conceituado, famoso aí na mídia, e acho que as pessoas já viram a participação dele em entrevistas, e ele vem falar sobre como lidar com o luto durante a quarentena e após a quarentena também. Então, já na linha do que foi solicitado aqui, pensar um pouco sobre a volta. E acho que vai ser um dia muito bacana, uma conversa maravilhosa, como hoje foi, Alice. Queria ficar te ouvindo o dia inteiro aqui, viu? Que bom, Alice, que maravilha, e certamente a gente vai convidar para você voltar. Foi muito bacana. Eu que Bacana, agradeço. gente. Eu que agradeço, um abraço a todos. E foi um prazer estar aqui com vocês. Dia de sala cheia, Maria Alice, a gente chegou à nossa capacidade, até de 500 pessoas aqui. Então, obrigada mais uma vez e reiterando o convite. Agora às 11h30 a gente vai ter a próxima live, né, do PVE. A gente vai falar sobre leitura, a gente tem uma convidada especial chamada Camila Leite, e da outra frente, né, do programa PVE, que trata do relacionamento com as famílias. Então,
por favor, participem e divulguem para as suas redes. A live, a transmissão no Facebook para as famílias vai acontecer às 11h30 agora no grupo do PVE Nacional no Facebook. Não vai ser pelo Zoom. As informações estão no chat aqui do lado. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigada, Maria Alice. Obrigada, Carlos. E até amanhã às 10 horas com o Christian Dunker, o psicanalista, falando sobre como lidar com o luto durante a quarentena. Obrigada e até amanhã. Tchau, gente. Obrigado, Maria Alice. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço.